Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já vamos começar a nossa apresentação, né? Já se passaram 8 minutos, e conforme for passando a apresentação, o pessoal vai entrando, tá bom? Avisando que a gente está gravando esse webinário, e depois a região do Rio de Janeiro vai disponibilizar no YouTube da região para quem não conseguiu se inscrever ou quem não conseguiu participar, tá bom? Peço que quem não dê permissão para expor a imagem, que desligue as suas câmeras, tá bom? Para a gente não ter problema com relação ao LGPD. Para quem não me conhece, sou chefe Andréa Mergulhão. Eu fui convidada pela região do Rio para organizar os webinários daqui da região. Eu sou assistente distrital de comunicação, e a cada semana a gente está trazendo um tema novo para vocês. A gente começou há 2 semanas atrás, falando sobre CNPJ, personalidade jurídica, com o chefe Marlon. Semana passada foi com a chefe Neuza, do Mato Grosso do Sul, falando sobre a atuação do APF na prática. E hoje estamos aqui com o chefe Marcos Carvalho, que é da equipe nacional de... Ele é diretor de métodos educativos da Nacional, adjunto, e ele vai apresentar para vocês a atualização do programa educativo, o GPS, tá? Peço que desliguem seus microfones, por favor. Qualquer dúvida, se puderem mandar por mensagem na caixa de texto, porque aí, ao longo da apresentação, pode ser que ele venha tirando as dúvidas de vocês, né? Melhor do que ficar interrompendo e ele abrindo para tirar as dúvidas. E aí, no final, a gente começa a ler as dúvidas para ele tirando. Tá bom? Chefe Marcos, com você, a sala é toda sua. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse webinar aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a atualização do programa educativo. É uma conversa... Desculpa, foi sem querer. É uma conversa que nós já estamos tendo há algum tempo, e certamente alguns dos que estão aqui já devem ter visto parte dessa apresentação, porque não tem muito o que ficar inventando em cima do histórico que a gente vai conversar, né? A atualização do programa educativo... Chefe Marcos ficou mutado. Ué, acho que meu computador está com vida própria. Perdão. Ele mutou sozinho. Então, o que basicamente a gente vai conversar é uma coisa que todos nós que aqui estamos já compreendemos muito bem, que o nosso carro-chefe, ou seja, a alma do nosso negócio, né, é um programa educativo que faça com que os jovens se sintam atraídos para o movimento escoteiro. Porque se o movimento escoteiro não tem um programa atrativo, quem é que vai ficar querendo praticar escotismo, né? Eu já contei essa história, e isso é história mesmo. Na época em que eu iniciei como chefe de seção na tropa escoteira, a etapa de segunda classe pedia uma visita a outro grupo escoteiro, e tinha que fazer um relatório para apresentar para sua tropa. Então, o grupo escoteiro que ficava mais próximo do grupo escoteiro onde eu atuava era no município vizinho, e todos os escoteiros iam lá porque eles iam de ônibus, e esse grupo escoteiro ficava bem em frente a um ponto de ônibus. E eles traziam um relatório dizendo, nós chegamos, nós tínhamos a bandeira, o chefe deu uma bola, nós jogamos futebol, acabou a reunião, arriamos a bandeira e viemos embora. E todo o relatório que vinha era isso, ou seja, o cara não tinha uma tropa escoteira, ele tinha um time de futebol que hasteava a bandeira e arriava a bandeira.
né? Então, quem não gostava de futebol, certamente não participava daquele grupo escoteiro. E aí, muitos dos meus escoteiros diziam, se fosse nesse grupo escoteiro, eu não queria ser escoteiro, eu não gosto de futebol. Então, esse é só um exemplo, né, de o quanto o programa tem que ser relevante, atraente e significativo. Por isso que é super importante que nós tenhamos em mente que aquilo que nós oferecemos ao jovem tem que estar previsto no nosso programa educativo. E esta previsão, né, esse programa, aliás, desculpa, ele é para ser fácil, né, ele é para ser simples, é para fazer a diferença. Agora, ser fácil, simples e fazer a diferença não quer dizer, né, no final das contas, que ele não possa ser complexo, porque, na verdade, ele é complexo e bastante complexo. Para podermos chegar a um programa e oferecer simples, nós utilizamos Chefe Marcos travou. Chefe Marcos travou. Deve ser a internet dele. Talvez se ele fechar a câmera, ajude. Não, ele tá com dois dispositivos, fazendo a apresentação pelo computador e no celular. Bom seria que todo mundo da sala também fechasse as câmeras, porque também trava. Ah, boa dica, chefe. Pessoal, houve uma queda da internet aqui na minha casa. Deve ser que é forças ocultas, não é possível. Eu estou participando pelo meu celular e estou tentando resolver aqui o meu computador para poder fazer a projeção, ok? Peço desculpas, essas coisas acontecem nas melhores famílias, como se diz, né? Não sei o que aconteceu. Vamos tentar de novo. Chefe Daniela, quer falar alguma coisa? Só um pouquinho para eu tentar projetar, ok? Ok, chefe, acontece. Fica tranquilo. Eu tenho um recado na minha tela agora. Essa chamada é aberta para todos. Essa chamada atingiu o número máximo de 150 participantes. Você poderá participar quando alguém sair. Então, vamos ficar esperando alguém sair, daí eu volto. Não, eu mesmo vou sair do meu telefone para tentar entrar pelo computador, ok? Chefe, não sei se faz necessário. Sim, você falou chefe. que vai ficar salvo no YouTube? Vai ficar, a gente vai disponibilizar.
Se for o caso de ter lotado a sala, eu posso sair, não tem problema, assisto depois no YouTube. Ah, tá joia, chefe. Eu agradeço, porque eu acho que ele não vai conseguir retornar à Eu sala. não tenho um contato dele, se for o caso, pode pedir para ele entrar aí. Eu saio depois eu vejo no YouTube, não tem problema. Tá joia. Obrigada, chefe. Por nada. Olá, voltei pelo telefone. No computador eu não consegui, tá? André, Tá, então. André, não faça? deixa Fala. ninguém entrar. Eu vou sair também para facilitar para o Marcos transmitir. Eu já vi com a Ilve algumas coisas, aí eu vou sair, então depois eu vejo pelo YouTube, tá bom? Tá joia, Tá. chefe. Obrigada. Obrigado. Andréia, também vou sair, tá? Eu já tinha visto no congresso essa palestra do chefe, mas depois eu vejo no YouTube também novamente. Um beijo. Tá bom, minha Beleza, querida. obrigado, Obrigada. gente. Beijo. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Eu estou tentando entrar, mas não sei se... Quer que eu apresente por aqui, chefe? Ah, de repente pode ser. Eu vou te mandar, então, a apresentação, e aí talvez fique melhor, Andréia. Chefe Não foi aquela Daniela que você me mandou levantou ou a teve mão. alguma alteração? Eu alterei um pouquinho, Ah, então tá. Então, tá? Eu alterei eu coloquei alguns slides a mais para facilitar a explicação. Daí, assim, tipo, no momento em que eu conseguir me achar aqui com essa me manda pelo WhatsApp. apresentação. Sim. Um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Vergonha. Tá indo, tá, André? Tá, beleza. Ah, talvez fique mais fácil daí. Porque aqui tá difícil, eu não sei qual é a conjunção austral aqui que está dificultando. Nós estamos no slide 4, tá? Mas, então, continuando. O GPS nada mais é do que um método, né? Uma metodologia, na verdade, é uma metodologia, né? É uma metodologia para que, seguindo passo a passo, nós consigamos construir esse edifício, né? Colocando tijolinho por tijolinho, para conseguir construir esse programa, tendo como base ou como princípio aquilo que já está estabelecido e que, neste caso, não vai mais ser alterado para essa nova atualização do programa. No primeiro passo, então, nós lançamos lá em 2021, desculpa, em 2021, um projeto educativo que foi revisado. E a revisão do projeto educativo, né, ela contém as ideias e definições fundamentais que nos proporciona, né, que outorgam a nossa identidade e o propósito da nossa organização. Então, a proposta educativa é definida nesse projeto educativo e nesse projeto educativo estão as bases que devem ser atendidas pelo programa,
daquilo que será oferecido ao jovem, né? Então, isso já foi concluído, esse passo 1 está pronto, ele é de 2021, como eu falei. E nós temos, na sequência, então, como passo 2 dessa metodologia, é o estabelecimento das prioridades educativas. As prioridades educativas são aqueles aspectos do desenvolvimento pessoal dos quais daremos especial ênfase em nosso programa educativo. Então, as prioridades educativas, elas estão descritas na Política Nacional do Programa Educativo. E esse... Desculpa. Essa Política Nacional do Programa Educativo, ela define, então, como prioridades educativas, aquelas áreas de desenvolvimento que nós já trabalhamos, que nós já conhecemos e que nós já temos como relevantes naquilo que a gente oferece para os jovens. Ou seja, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento social e no desenvolvimento do caráter. Cada uma dessas áreas possui prioridades educativas específicas que estão descritas na Política Nacional do Programa Educativo. Então, essas prioridades educativas devem ser atendidas de que forma? Então, nós passamos para o passo 3. Com base nas prioridades educativas, nós vamos estabelecer, ou seja, nós já estabelecemos, as competências terminais. As competências terminais, elas expressam cada área de desenvolvimento, esses que eu falei, dessas 6 áreas, e o conjunto de saberes que se espera que os jovens alcancem no momento em que eles saem do movimento escoteiro. Por isso que as competências são terminais. Elas são as competências que nós esperamos que o jovem tenha adquirido quando ele termina de ser um beneficiário do movimento escoteiro. E aí, só relembrando, né? Nós temos bem claro isso, e quem já está há algum tempo no movimento sabe muito bem que não importa em que momento o jovem entre no movimento. Quando ele entra no movimento, ele já tem uma série de conhecimentos, ele já traz uma série de conhecimentos, e, a partir daquele momento, ele passa a conviver com o nosso programa e nós buscamos fazer com que ele adquira competências, né, que tenha atitudes, conhecimentos e habilidades, para que quando ele termine o seu período como jovem, como beneficiário, né, ele atinja essas competências. Por isso que é bem claro, ou deveria ser bem claro para todos, digamos assim, que para nós termos competências terminais, nós temos neste meio do caminho as competências de cada faixa etária, em cada faixa etária, correto? E essas competências em cada faixa etária e de ramos é aquilo que a gente chama de competências intermediárias, né? Dentro do GPS, do programa educativo, Andréia, Oi? tu não conseguiu projetar? Não consigo, eu estava esperando você me mandar a completa. Mas eu mandei. Mas eu vou pelo WhatsApp e não recebi, não. Não, desculpa. Lá, cá está, tentar novamente, já mandei. Já mandei. Então, peraí. Agora eu recebi. Então,
podes colocar no slide 8, que era o que eu estava falando nesse momento aqui, das competências terminais, né? Então, depois do passo 3, que foi a definição dessas competências terminais, nós passamos para o passo 4, que, para estabelecermos as competências intermediárias ali, nós precisamos ter a faixa etária de cada ramo, certo? Pode parar nas faixas etárias e ramos, que é o slide 9. Antes disso. Aí, um a menos. Esse daí. Tá? Então, faixas etárias e ramos. Redesenhando o processo. Nós temos um programa educativo e temos uma política nacional de programa educativo que define as prioridades educativas. Essas prioridades educativas determinam as competências terminais, que é aquilo que se espera do jovem lá quando ele sai do ramo pioneiro, né? Ou do último ramo, vamos dizer assim. Estou falando isso por quê? Porque no passo em que nós definimos as faixas etárias e os ramos, né, nesse processo de revisão, foi extremamente discutido a questão da divisão das idades. Nós temos aqui algumas considerações a fazer e tu podes passar 2 slides para frente, Andréia? Esse daí, tá? Do como chegamos a esse modelo proposto, né? Foram feitos estudos e referências em desenvolvimento humano. Então, existe uma série de pesquisas, uma série de relatórios, pesquisas científicas que trabalham o desenvolvimento de cada geração, de cada faixa etária aí, e aí eu estou falando de geração mesmo, né? Quem já passou lá antigamente, né, nós, que a grande maioria aqui é baby boomer, né, da geração baby boomer, aí vem a geração X, a geração Y, a geração Z, os millennials, e agora a alfa, daqui a pouco a beta, e assim por diante. Cada geração tem características distintas, né, e as realidades da sociedade moldam isso. Então, nós precisávamos dessas referências, desses estudos de referência, e aonde foram bastante pesquisados, uma avaliação da aplicação prática do programa atual. Então, algumas pesquisas foram feitas, várias coisas nós conseguimos absorver e concluir a partir do nosso sistema de informação ali, né, do Pacto e do mapa, desse conjunto de informações que nós temos. Pesquisas com escotistas, e essas pesquisas são extremamente importantes, né? Por isso que a gente sempre pede que participem, que deem sua opinião, porque essas opiniões são levadas em consideração. Nesse momento, nós estamos com uma pesquisa no Pacto. Por favor, responder se ainda não o fizeram. Fóruns de ramos. Foram realizados vários fóruns de ramos, e, na verdade, de todos os ramos, né? Esses fóruns foram realizados ali no período virtual por conta da pandemia, mas que trouxeram resultados bastante interessantes, e aí foram opiniões dos jovens, né, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Seminários nacionais com escotistas, nós sempre temos procurado, principalmente na parte do Congresso, né, do Congresso Nacional, fazermos seminários de cada ramo, as oficinas do Congresso Nacional, sondagens com as regiões. O nosso Conselho de Administração Nacional criou um grupo de trabalho para discutir uma faixa etária anterior ao ramo lobinho, né? Esse grupo ganhou o nome de GT Castorismo, mas que hoje a gente já tem o ramo filhotes, né, que é uma evolução aí, e é o resultado desse processo que eu estou tentando explicar aqui. Uma pesquisa externa chamada BRID, que trouxe muitos elementos para essa discussão,
E, evidentemente, a reunião de imersão aí da equipe nacional de atualização do programa educativo, né? Então, pode voltar dois slides, um só, pode ser um só. Pode ser um só, desculpa. Esse aí. Então, esse é o resultado da discussão de faixas etárias e ramos, e este é oficial. Neste processo de atualização, ele é oficial. Ele não está valendo ainda, ok? Ele já está aprovado pelo Conselho de Administração Nacional, ele vai ser o que vai valer quando o programa, a atualização do programa entrar em vigor, ok? Então, não digam que eu disse que já pode começar e terminar mais cedo e terminar mais tarde. Não. Sim, será assim, mas nesse momento ainda não é, tá? Então, dentro dessa discussão, aqui estão... esse slide é um slide inicial, tá? Não é exatamente o que será, principalmente em termos de símbolos ali, ok? Mas os números ali, as faixas etárias, já valem. Então, nós temos aí de 5 anos até 6 anos e meio, e aí até 7 anos, de 6 anos e meio a 7 anos é um período de transição. Para quem não vai oferecer o ramo filhote, vai continuar iniciando o ramo lobinho a partir dos 6 anos e meio. Então, tem sempre essas faixas de transição aí que nós teremos dentro da discussão do programa. Nós teremos um trabalho, um trabalho não, uma dedicação para essa transição de ramos, tá? Mas isso é uma coisa que ainda não está aprovado e nós estamos discutindo, mas que muito provavelmente vai haver um processo de transição estruturado. Hoje, nós temos uma transição que não está exatamente estruturada, né? O nosso programa não traz exatamente recomendações na passagem de um ramo para o outro, né? Nós pretendemos, dentro da atualização, oferecer uma estruturação para que essa transição ocorra de uma forma mais efetiva, melhor estruturada mesmo, para que haja menos evasão, né? Nós estamos procurando aí trabalhar isso para que haja menos evasão. A partir dos 6 anos e meio, então, como eu falei, até os 10 anos será o ramo lobinho. Numa realidade em que nós tenhamos o ramo filhotes dentro do nosso grupo escoteiro, muito provavelmente o ramo lobinho vai começar a partir dos 8 anos, certo? Um pouquinho antes, talvez, ali, entre 7 e 8 anos ali, é possível fazer iniciar eles. Por quê? Porque nós vimos que hoje a criança com 6 anos e meio é muito distante, muito diferente já de uma criança de 10 anos, por vários motivos. E quem trabalha com o ramo lobinho sabe que hoje é extremamente difícil juntar isso tudo assim de uma maneira educativa, né? Ou de uma forma que não se desencoraje ou não se desanime nem os que estão mais novos e nem os que já estão num processo de passagem de ramo, né? Então, o ramo lobinho está sendo um pouco encurtado aí nessa proposta. O ramo escoteiro, em verdade, também em termos de transição, mas é o ramo que se mantém, tá? Então, o ramo escoteiro vai ali dos 11 aos 14, mas a partir dos 10 ele já pode ir para a tropa, a partir dos 14 ele já pode se desligar da tropa. Então, existe aí uma faixa, né, de transição que vai depender muito da realidade, né, de cada jovem e da realidade de cada grupo também.
O mesmo acontecendo com o ramo que hoje a gente chama de sênior, tá? Por isso que eu estou utilizando ainda a nomenclatura atual, mas há uma proposta de rever algumas questões em relação a nome de ramos, tá? Então, não existe hoje nenhuma possibilidade, digamos assim, de nós alterarmos o nome do ramo Lobinho. Foi Baden-Powell que batizou e, portanto, é imutável. O mesmo se passa com o ramo escoteiro, ok? Mas tenho certeza que o nome sênior não foi dado por Baden-Powell, ele não batizou, ele não bateu não jogou água benta em cima do nome desse ramo, porque, na verdade, esse é um ramo que foi criado posteriormente e ele foi criado com o intuito de ser um escoteiro mais velho, né? Um escoteiro sênior. E esse nome sênior acabou sendo o nome do ramo. Mas será que é um bom nome para o ramo? Né? O ramo pioneiro também, nós temos uma versão aqui para português do nome pioneiro, que não sei se é a melhor versão ou não, mas essa é uma questão que vai ser discutida posteriormente, tá? Então, as faixas etárias de ramos estão definidas neste formato, sendo que hoje o nosso programa educativo é oferecido ao jovem até ele completar 21 anos. As nossas pesquisas e as discussões e a conclusão final foi de que os nossos jovens hoje deveriam ficar até completarem 22 anos. Então, nós incorporamos um ano ao ramo pioneiro, né? Por isso que, quando ele completa 22 anos, e ali, aquele tracejado ali é o fim da linha, tá? Quando ele faz 22 anos, ele cai fora. A grande ansiedade dos viventes da atualidade com a possibilidade de fazerem 21 anos agora, eu posso ficar até os 22? Bom, por enquanto, não, tá? Porque quando o programa for atualizado, quando for iniciado a transição, aí sim, mas por enquanto ainda não. Mas aqui tudo é discutível, Marcos, né, meus caros amigos? Oi. Só lembrando, né, que tudo isso precisa ter a mudança do POR. E por isso que eu vou ainda chegar não lá está ainda. valendo, né? Eu vou chegar lá. Eu estou explicando o processo. Mas sim, tu queres fazer essa explicação, Carmen? Até agradeço, é uma boa para eles não cansarem da minha voz. Pode falar, Carmen, por favor. Não, o que acontece assim, o primeiro passo, né, foi a apresentação para o CAN e o CAN dar o aval, né, para que houvesse, então, essa proposta, metodologia do GPS para atualização do programa. Surgiu, como você falou, no meio do caminho, um novo ramo, né? E esse novo ramo, ele precisava ser homologado pelo estatuto, não pelo CAN, porque era uma coisa que estava no estatuto descrito cada um dos ramos existentes nos escoteiros do Brasil. Então, tivemos a Assembleia esse ano, e na Assembleia, então, houve a mudança do estatuto com relação a uma autorização de possibilidade de um novo ramo nos escoteiros do Brasil, chamado Filhotes, com um programa próprio, com um programa que tem a ver com os outros ramos, para que a gente pudesse ter uma progressão educativa. Tudo que você já falou. E para que tudo isso, dessa atualização que vem sendo feita ao longo desses 3 anos, né, seja efetivada nas unidades escoteiras registradas,
dos escoteiros do Brasil, precisa ter a autorização no POR. E quem aprova o POR é o CAN, né? Então, todos esses processos estão sendo acompanhados pelo Conselho de Administração Nacional, né, por meio das reuniões e apresentações. É isso. Obrigada, Marcos. Exatamente. Obrigado, Carmen. Então, por isso que é muito importante nós entendermos, dentro desse cenário que a Carmen acabou de explicar, que aquilo que ainda não está aprovado não está. Profundo isso, né? Ou seja, nós temos aprovado, já está aprovado, certo? O projeto educativo. Aprovado, divulgado, valendo. Prioridades educativas. Está na Política Nacional de Programa Educativo. Valendo. Publicado e valendo. Certo? Apesar de aprovado essas faixas etárias e ramos, não está valendo ainda, porque não está no POR ainda, certo? Assim como as competências terminais que estão definidas, as competências intermediárias que nós estamos definindo, certo? Tecnicamente, elas já estão definidas. Agora, nós estamos trabalhando nas oportunidades de aprendizagem, que eu já vou chegar lá, tá? Pode passar duas para frente já, Andréia, por favor. Aí. Então, nesse passo 5, nós temos as competências intermediárias, certo? Essas competências intermediárias, elas têm que, a partir da prioridade educativa de cada área de desenvolvimento, nós vamos, ao longo dos anos em que a criança, o adolescente, o jovem vai passando, tem que chegar numa competência terminal lá, certo? Você não pode esperar que um filhote, um lobinho, um escoteiro, já tenha adquirido aquela competência terminal que está lá para o pioneiro, quando ele não amadureceu o suficiente, quando ele não viveu o suficiente. Então, ao longo do processo, nós vamos oferecer atividades, ou o que a gente chama de oportunidades de aprendizagem, para que ele vivencie experiências e que, a partir dessas experiências, ele vá adquirindo competências, certo? Essas competências intermediárias é aquilo que se espera do jovem naquela área de desenvolvimento, naquele momento da sua vida. Claro que nada é receita de bolo. Tudo depende de uma série de fatores. Mas é por volta daquela idade, por volta daquele interesse, que vai dar mais ou menos aquela resposta. Então, é um processo de negociação entre a criança e o seu escotista, entre a patrulha, né, os pares do jovem ali, da criança, do adolescente. Então, todo esse arcabouço, ele tem que ser bem estruturado. E eu estou detalhando um pouquinho isso daí, porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade em compreender esses diferentes processos. O que é prioridade educativa? O que são competências intermediárias? O que são competências terminais? Né? Então, nesse processo, essas competências intermediárias, então, definem os resultados que esperamos que os jovens alcancem durante a sua permanência em um ramo específico. Então, devem estar em consonância com as competências terminais e não podem ser aleatórias fora das prioridades educativas. Elas têm que estar... É uma cadeia, né? Tem que estar encadeado isso. Então, como eu falei, as competências intermediárias, elas já estão definidas, não aprovadas ainda. Estão definidas. Podem sofrer variações, tá? Elas não estão publicadas, portanto, não é
uma coisa que nesse momento lhes diga respeito, né? No passo 6, nós temos as oportunidades de aprendizagem. Elas estão em fase de conclusão, nós estamos trabalhando e refinando essas oportunidades de aprendizagem, que é aquilo que eu já falei, que são todas as experiências e situações das quais os jovens podem aprender, organizadas ou espontâneas. Então, as oportunidades de aprendizagem devem responder aos interesses e necessidades dos jovens, bem como ao propósito educacional do movimento escoteiro. E as atividades são o coração da nossa proposta educativa. É aquilo que nós definimos no ciclo de programa, a ênfase que nós vamos dar a esse ciclo, aquilo que nós entendemos que os jovens estão necessitando naquele momento para se desenvolverem, aquilo que nós proporcionamos, que eles nos solicitam, que o momento, a atividade da estação, daquele momento, se é um muteco, se é um multicom, se é um JJI, o que aquilo tem a ver com tudo isso? São oportunidades de aprendizagem. Tá? E essas oportunidades de aprendizagem, como eu falei, estão sendo elaboradas, nós estamos no processo de refinamento dessas oportunidades. Pode passar. Bom, agora veio uma coisa inédita, nunca antes vista nesse horário. Pode passar. Chamada método escoteiro. Creio que vocês não devem ter ouvido falar. Mas ele é extremamente importante e é essa teia aí em que tudo liga com tudo e todas essas 8 bolinhas que aí estão são necessárias, né? E importantes. Mas como é que o método escoteiro se aplica, se liga, se utiliza em cada um dos ramos? Como é que a gente faz isso? Será que no ramo filhotes, aquele ramo que a gente ainda não tem, mas que em breve teremos, todos os 8 pontos deste método vão ser utilizados? Será? Será que aquela criança tem compreensão do envolvimento comunitário, ou exatamente de progressão pessoal, ou que seja um sistema de equipes, já que é uma fase em que ela é extremamente egoísta, eu estou botando esse egoísta entre aspas, certo? Mas, assim, é meu, é aquilo que eu gosto e ela se enxerga naquele momento. Mas já no ramo lobinho, né, como funcionam esses pontos do método? Qual é o envolvimento comunitário, ou a compreensão de natureza, a compreensão de lei e promessa que o lobinho vai ter, que o escoteiro vai ter, que o sênior vai ter e que o pioneiro espera-se que tenha, né? Então, como é que os elementos simbólicos de cada ramo respondem ao método escoteiro? Como é o funcionamento do sistema de equipes dentro de cada ramo? Nós temos plena consciência que, conforme os ramos vão progredindo, nós temos diferentes respostas, né? Eu também já contei isso e eu gosto de frisar isso, porque isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei no movimento escoteiro. Logo que eu tomei pé da situação, eu comecei a ler muito, né? Eu li o Escotismo para Rapazes todo, eu li até o PUR, que era o PUR defasado, não era o novo, porque demorava para publicar e eu não tinha o novo, então eu li o velho, mas não contem isso para ninguém. Eu li uma série de livros chamado Opiniões de Delta. Que Opiniões de Delta é são uns fascículos, assim, que vão contando a história de uma tropa, e eu lembro que um dos monitores se chamava Azul, era o nome do monitor. Porque era a tradução do inglês, né, etc., era o Blue, qualquer coisa lá, e a tradução era o Azul. E conforme eu ia lendo aquela história de uma tropa escoteira,
eu me decepcionava muito com os meus escoteiros, porque eles não chegavam nem perto daqueles monitores, daquela tropa escoteira que estava descrito no Opiniões de Delta. Lá. Delta devia ser um gênio e eu um incompetente, porque não funcionava. Mas, quando eu passei a ser chefe da tropa sênior, eu enxerguei os monitores que o Delta descrevia, tão bem descrevia, naqueles folhetos lá com as suas opiniões. Por quê? Porque Delta não tinha ramo sênior. Ele tinha uma tropa escoteira em que os monitores tinham 15, 16, 17 anos. Né? Então, a resposta é completamente diferente. Nós sabemos que o que se espera de uma equipe no clã é muito diferente do que a resposta de uma patrulha escoteira ou de uma matilha de lobinhos. Às vezes, nem sempre, né? Tanto que os próprios pioneiros eles se autodenominam lobinhos com habilitação, né? Com carteira de motorista, mas o que se espera são respostas diferentes. Então, compreender a aplicação do método escoteiro em cada ramo é super importante. Por quê? Porque as respostas são diferentes, né? Ok? Vamos em frente, então, para o nosso último, porém não menos importante, passo 8. Esse é um passo que está iniciado e que nesse exato momento está tendo uma reunião da equipe que eu deveria estar participando, mas como eu já tinha me comprometido de estar aqui eu estou, depois eu saio daqui e vou correndo para lá, que é uma discussão sobre a progressão pessoal. Né? E essa é um passo em que nós estamos fazendo uma revisão do sistema de progressão de cada um dos ramos, de modo que ele seja estimulante, atraente, divertido e ajude os jovens no seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, aqui incluímos o sistema de progressão. No sistema de progressão, as especialidades, as insígnias, os materiais e outros recursos educativos. Uma das coisas que é meio que um consenso, nós temos insígnias demais. É muita coisa para dar conta dentro de um determinado ramo. Será que tudo isso é necessário? Será que tem como incorporar algumas questões dentro da prática do programa, dentro das oportunidades de aprendizagem, sem que haja uma amarração com a progressão pessoal? A progressão pessoal tem que ser algo que não seja impraticável, ou que não pode ser inatingível, tem que ser execuível, mas tem que ser execuível dentro de um período de tempo. Quando o jovem entra com 14 anos na tropa escoteira, então nem adianta se esforçar porque não vai conseguir fazer nada mesmo. Não pode ser assim, né? Nós temos que oferecer a qualquer momento as oportunidades de aprendizagem e buscar que ele atinja competências, que ele adquira as competências, né? Então, esse é um passo que está em processo, nós estamos em discussão, ele ainda vai mover muita água, né? Vai correr muita água ainda, até que a gente chegue a uma proposta definitiva. E é evidente que quando você vai apresentar essa proposta para o Conselho de Administração Nacional, é capaz de acontecer um terremoto e demolir tudo e começar tudo de novo. Não, eu não estou prevendo nenhuma desgraça. Só porque é possível, né? Então, essa progressão pessoal, ele é um processo que nós temos que ter muito claro e muito embasado para tentar convencer aos demais se existe necessidade de alterar ou não, né? Então, algumas propostas, gente, nós estamos hoje recebendo do nível mundial algumas novas orientações a respeito de como encarar ou desenvolver o programa. Nós temos uma vantagem
e uma desvantagem. Uma vantagem é que nós somos a associação que melhor está aplicando essa metodologia proposta pelo nível mundial. Então, hoje, os escoteiros do Brasil estão trabalhando como ponta de lança, literalmente. Isso quer dizer que nós estamos moldando a roda. E o problema é que a gente não tem muito o que copiar dos outros, porque os outros não fizeram nada ainda, né? Então, nós estamos efetivamente moldando uma proposta com a nossa cara. Podem ter certeza que assim que nós lançarmos essa proposta, assim que a nossa proposta for apresentada, ela vai ser copiada, né? E espero que seja bem copiada, né? E de preferência que seja até aperfeiçoada, para que a hora que nós vamos revisar de novo essa atualização, a gente tenha de quem copiar. Boa essa lógica, né? Não é essa a ideia, eu sei, mas eu estou esclarecendo que nós não temos de quem copiar hoje, ou de quem nos basearmos, certo? Apesar de nós verificarmos outras associações, como é que elas trabalham, qual é o sistema de progressão, ainda esse sistema de progressão ele tem que ter a nossa cara, a cara da nossa realidade, da nossa associação, da nossa sociedade, atender à realidade brasileira, né? Então, esse processo é um processo extremamente delicado, vamos dizer assim, né? Que ele tem que ser muito bem trabalhado. Esses são os 8 passos do GPS, né? Que é essa metodologia para a atualização do programa. E, passando em frente, esse programa educativo, então, resumindo, é o conjunto dessas oportunidades de aprendizagem que tem que ter. E aí a pergunta é, tem que ter o quê? Né? Pode passar. Pode passar, Andréia. Nós temos que ter todas aquelas coisas que a gente entende como princípios essenciais do programa educativo dos escoteiros do Brasil. E a educação para a vida? Pode ir passando. Cidadania ativa. Simples, fácil e acessível. Vinculado com a realidade. Acabei de falar disso. Os jovens no centro do processo, né? Porque se for eu no centro do processo, não vai adiantar nada, né? Ele tem que ter o jovem no centro do processo em cada fase, em cada ramo ali, dentro da realidade de cada um, tem que ser relevante e atualizado. Nós não podemos oferecer um programa que seja defasado, né? Ele tem que atender a todos. E aí, quando a gente fala atender a todos, é a todos mesmo, né? Nós temos aquela necessidade de atender a todas as possibilidades. Inclusão total. A diversidade é, graças a Deus, enorme, gigantesca. E esse programa tem que atender, dentro da possibilidade, né? Todos. Marcos. Unidade na diversidade. Marcos. Oi. Deixa eu meter a colher novamente aí. Manda. Você é a presidente, além dessa manda. questão, né, da inclusão, que todo mundo está percebendo, né, como nós estamos trabalhando, não só os escoteiros do Brasil, mas todas as outras organizações, né, mundiais, também pensando na questão dos espaços seguros, de ser um programa inclusivo, em que a gente atende a diversidade, mas que tem que ser um programa seguro, não só seguro na questão física, né, mas seguro em todos os espaços onde essas crianças, adolescentes, jovens e os nossos adultos estão fazendo
dentro dessas oportunidades de atividades, né? Então, é muito importante isso. Nós sempre trabalhamos com a questão da segurança física, segurança nas atividades, mas agora nós estamos percebendo uma dimensão maior. E justamente a atualização do programa, ela vem também ao encontro dessas questões que são tão importantes hoje para a nossa sociedade. Perfeito. Muito obrigado, Carmen, porque isso que a Carmen falou está ali, né? Vinculado com a realidade. E é super necessário. O Espaço Seguro hoje é uma realidade, porque sempre teve que ser uma realidade, né? Mas não era dado tanta ênfase, e essa ênfase é muito importante. Hoje, esse é um dos pilares, né, da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. E aí, volto ali na unidade e na diversidade, né? Nós temos que atender a tudo, a todas as possibilidades, a toda a diversidade, mas nós somos um movimento. A unidade na diversidade, né? Nós não podemos ter um movimento para cada cor, para cada estado, para cada, sei lá, é um movimento. Nós, por outra razão, temos um nome de União dos Escoteiros do Brasil, o que é uma coisa bem legal quando a gente pensa que nós temos que ser unidos mesmo, né? Nós somos uma união. E esse programa tem que ter a capacidade de ser atrativo, desafiador e significativo, como eu já falei. A autonomia progressiva, e isso, as competências vão levando até chegarmos àquela competência terminal lá, né? E tem que levar em consideração o desenvolvimento sustentável, né, que isso hoje é uma necessidade. E esses são, como eu falei, os princípios essenciais do Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Definido pelo projeto educativo, pela Política Nacional de Programa Educativo, certo? Lá estamos. E é isso. Passando, a pergunta e depois do GPS, né? Depois que esse processo de atualização do programa estiver cumprido? Bom, primeiro, nós temos que ter um período de implementação, né? E o período de implementação, gente, aqui a gente colocou entre aspas essa frase que é o tempo necessário para a mudança, né? Todo esse processo, quando ele estiver concluído, aprovado, publicado, divulgado, leva um tempo para mudar a chave. E esse tempo de mudança de chave, ele pode ser maior ou menor, dependendo. Agora, eu estava escutando recentemente, aí, por conta dos 30 anos do Plano Real, né, todos os comentários que foram feitos por aqueles que elaboraram o Plano Real lá em 1993, 94, quando se criou aquela maluquice da URV, de dividir por um valor diário, até que chegou nos 2.750 lá e tal, um número fácil para dividir também. Todos essa elucubração do Plano Real, eles tinham certeza que ia levar muito tempo para o povo compreender e aceitar essa mudança. E a grande surpresa que eles tiveram foi que o povo pegou muito rapidamente. Rapidamente entendeu que tinha que dividir, rapidamente entendeu como é que funcionava, rapidamente aceitou o Plano Real. E tanto que ele está aí até hoje, né? Quem me dera que essa atualização do programa tivesse uma resposta assim, de que publicado, aprovado, muda a chave, tudo vai mudar. Não é bem assim, né? Então, tem um tempo de implementação. Nós temos aqueles que estão na estrada e que, de repente, a estrada mudou um pouquinho o rumo. Qual vai ser a regra de transição para isso? Mas eu estou quase chegando lá, né? Então, eu estou quase terminando. Eu posso
continuar mais um ano? Eu tenho que ficar na regra antiga? Como é que isso vai funcionar? Não sabemos ainda, tá? Isso será estabelecido posteriormente, sempre com a aprovação, né, com a Diretoria Executiva Nacional e com a determinação do Conselho de Administração Nacional, né, que vai estabelecer isso. Tem que ter flexibilidade aí nessas regras de transição. E a gente não pode anular, não pode desconsiderar, não pode fazer como a gente fez antigamente, quando o jovem passava do ramo lobinho para o ramo escoteiro, todas as especialidades eram arrancadas e ele virava uma página em branco e começava tudo de novo. Não é assim. Nós temos que ter respeito aos caminhos já percorridos, aquilo que já foi feito. O que nós estamos fazendo hoje não está fora de propósito. Muito pelo contrário, é o que a União dos Escoteiros do Brasil preconiza. Nós estamos aqui plantando uma semente, adubando o terreno para a atualização que virá. A atualização é super necessária, né, gente? Todo mundo tem muito claro que nada é eterno. Um edifício não dura para sempre. Por mais chique, caro, resistente que ele seja, ele precisa de manutenção. Ele precisa de alterações. Ele precisa de uma revisão de quando em quando, né? Então, o nosso programa, o nosso edifício de atividades precisa de uma revisão, precisa de uma adequação. De repente, a gente precisa derrubar umas paredes, abrir janela em outro lugar, criar uma escada nova, botar um elevador, sei lá. Tem que fazer alterações. Eu estou usando esses exemplos porque eu sou engenheiro civil, me fica mais fácil, ok? Mas eu acho que todo mundo entende esse processo, ok? Certo? Então, basicamente, o que eu tinha para falar era isso, e eu já vou aproveitar, antes de abrir para perguntas, passa 2 slides para frente, por favor. Aí está, né? Quer saber mais? Nós temos na página da Organização Mundial essa publicação aqui sobre o GPS, e nós temos nos escoteiros do Brasil uma atualização aqui sobre o programa, tá? Com passo a passo, explicações, publicações. Quem quiser escarafunchar mais o processo, está publicado aqui nesse site aqui, no site dos Escoteiros do Brasil, dentro desse endereço aqui, certo? Então, volta uma. Esse é o último e derradeiro. Pronto. Quero deixar bem claro que não vou me furtar a nenhuma pergunta. Aquilo que eu souber responder, eu respondo, e aquilo que eu não souber, eu invento. Quer dizer, não, eu pulo, ok? Eu vou dizer que não sei, não tenho como responder algumas coisas que, porventura, não estejam ainda definidas, certo? Gente, eu estou só... Está aparecendo aqui alguns comentários. Eu agradeço de coração aqui a todos aqueles aí que estão mandando mensagens, tá? Obrigado. Andréia, a palavra é tua agora para, porventura, aí, quem queira... Você conduz agora, tá? Então, gente, vamos abrir aqui. Deixa eu ver quem foi a primeira a levantar a mão. Chefe Maria Conceição. Vamos lá, Maria. Chefe Maria, pode abrir o microfone, por favor? Eu não levantei a mão, não. Eu encostei sem querer, desculpa. Que ótimo, Maria. Fico feliz, obrigado. Chefe Robson, por favor, pode abrir o microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas no decorrer da apresentação do senhor eu tive um probleminha na minha conexão. Não sei se o senhor já falou sobre isso. Muito provavelmente sim, pode pular. Mano. Mas no início da sua fala, o senhor falou sobre a mudança de faixa etária, né, que está acontecendo, já foi aprovado lá. Sim. E
a gente sabe, eu sou do ramo lobinho, e a gente sabe que crianças de 6 anos e meio e 10, realmente existe um gap grande entre essas crianças, né? Uhum. E aí, essa mudança vem favorecendo com a chegada do ramo filhote. E a minha pergunta primeiro é: o senhor falou que o grupo escoteiro que não aderir ao ramo filhote, a criança pode entrar no grupo escoteiro com 6 anos e meio direto no ramo lobinho. Então, a minha primeira pergunta é: então, a mudança da faixa etária nesse programa de atualização que a gente está falando desse gap de crianças vai continuar acontecendo com as crianças? Robson, desculpa, qual é o teu grupo escoteiro? 06BA. Tá. O teu grupo escoteiro tem todos os 4 ramos hoje? Tem. Tá. Tu conhece o grupo escoteiro que não tem ramo pioneiro? Conheço. Muito bem. E aí, o que acontece com os jovens do ramo sênior que deveriam passar para o ramo pioneiro? Certamente alguns iniciam a sua jornada como voluntário, depois dos 18 anos, alguns se afastam. Isso. É obrigatório um grupo escoteiro ter todos os ramos? Não é obrigatório, mas essa é a questão. Então, essa é a questão. Partindo desse princípio, tá? Não é obrigatório que todos os grupos escoteiros tenham todos os ramos. Essa é uma questão, certo? Segunda questão. Se um jovem, hoje, né, ele entra no grupo escoteiro a partir dos 6 anos e meio, se uma criança entra com 6 anos e meio, não é porque hoje o ramo lobinho, desculpa, ele começa aos 6 anos e meio, tá? Não é porque existe a possibilidade de ele poder entrar a partir dos 5 anos, mas a gente não oferece, que eu vou ter que deixar essa criança esperar até os 8 anos, ou até os 7 anos aí para poder entrar. Tá? Então, por enquanto, a regra que foi estabelecida é que, em havendo o ramo filhotes, a faixa etária ali se readequa. Em não havendo ramo filhotes, por enquanto se mantém a faixa etária que nós temos no ramo lobinho, tá? Como eu te disse, existe vai ter um período de transição e vão existir regras de transição, ok? Então, nesse momento, o que está valendo é isso, tá? Se não haverá filhotes no grupo escoteiro, porventura o grupo não quiser começar logo, a criança com 6 anos e meio continua entrando no ramo lobinho. Essa é a instrução que o CAN nos passou nessa discussão da faixa etária. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, mas eu só queria complementar na pergunta. No programa educativo de fato, ali nas progressões, nas etapas que a gente tem lá, o patatenro, o caçador, rastreador e saltador, em havendo lá o ramo filhote e a gente lá com o ramo lobinho na faixa etária mais reduzida. Haverá mudança naquelas etapas de progressão deles? Está sendo pensado em alterar as atividades para que fique uma coisa mais que eu posso dizer para as idades deles? Isso também está acontecendo? Sim. Está sendo discutido. A quantidade de atividades hoje, ela é muito grande. É uma percepção, né, dentro das pesquisas e discussões. Nós estamos tentando reduzir a necessidade a quantidade de atividades que o jovem precisa fazer, tá? Porque essa é uma reclamação. Em várias situações, né? Mas hoje eu acho que é meio que consenso que precisa ser mais simples, assim como a gente falou ali antes, né? Ele tem que ser simples, fácil e significativo. Nós estamos tentando, dentro das oportunidades de aprendizagem, trazer essas oportunidades que sejam mais simples, que sejam significativos dentro do marco simbólico de cada ramo, certo?
e que seja mais fácil de ser compreendido e aplicado. Veja, nós não estamos baixando a régua, não é essa a ideia, né? A ideia é dar um fôlego maior para que as crianças possam executar essas tarefas propostas, essas oportunidades de aprendizagem. Nada é engessado, tá? Mas quando nós estamos discutindo ainda a progressão pessoal, é uma discussão que ainda está rolando. Tá? Então, eu não posso te dizer hoje que nós vamos ter... quer dizer, eu até posso te dizer, porque é uma premissa que nós estabelecemos dentro da equipe. 1 ano para cada etapa de progressão. Tá? Se o ramo tem 3 anos, são 3 etapas. Se o ramo tem 4 anos, são 4 etapas. Ok? Se elas vão ter esse nome, não sei ainda. Isso é uma questão que ainda a gente não sabe. Tá? Mas, em princípio, quando o programa for atualizado, isso vai estar definido. Tá? E haverá regras de transição do que nós temos hoje para o que será depois. Ok? Ok, obrigado. Chefe Angélica Maia, boa noite, minha querida. Pode abrir o microfone. Angélica? Desculpa, Andréia, foi um erro. Eu estou só prestando atenção mesmo. Tá, Trufal, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, chefe Marcos. Obrigado. Chefe Robson, então, pode abrir o microfone. Boa noite. Eu sou o chefe Tambarote, aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Quando colocou ali que não havendo o ramo filhotes, né? A idade continua valendo, né? Aqui já é padrão agora. E veio também a imagem, né? E não havendo o ramo, os pioneiros, né? O ramo pioneiro, você de repente poderia também estender um pouquinho o ramo sênior. Essa é uma questão que hoje eu não posso te responder, tá? Não posso te responder porque isso hoje está definido no POR, né? E, aliás, está definido no nosso estatuto, né? E o POR traz orientações sobre isso. Mas essa é uma questão que muito provavelmente será tratada posteriormente. Uma coisa que se busca dentro da lógica é que realmente se ofereça, se consiga, né, oferecer todos os ramos. Né? Então, se um grupo hoje não tem um plano de pioneiros, né, tentar fazer com que haja um plano de pioneiros. Eu estava na reunião da equipe nacional de pioneiros aí no domingo à noite e achei muito legal assim os jovens, porque terminou um mandato e iniciou agora o mandato de uma nova leva, né, de jovens. E aí eles estavam se apresentando e tal, e aí eu achei muito interessante porque meio que coincidiu que os novos representantes, eles são de grupos escoteiros, de um determinado grupo escoteiro, eles são desse determinado grupo escoteiro, mas eles mudaram de cidade por causa da faculdade. Muito normal nessa faixa etária, né? Daí, chefe, eu estou agora estudando aqui numa cidade de Minas Gerais e aí eu não encontrei o grupo escoteiro aqui com clã de pioneiros, então resolvi fazer uma chamada aqui na minha universidade para quem quisesse participar de um clã universitário. E aí vários estudantes apareceram e cada um vem de um grupo e está muito legal aqui. A gente, então, está criando um clã universitário para atender diferentes pioneiros, né, que são de diferentes grupos escoteiros, diferentes estados e tal. Poxa, muito legal isso, né? Isso é uma possibilidade, está aí, está previsto, né? E isso possa existir. Então, a questão é buscar, e eu falei aqui que
eu era chefe de tropa escoteira, e quando virei chefe de tropa sênior, eu virei chefe de tropa sênior porque os meus escoteiros passaram para sênior. E daí não tinha chefe para eles, e eu caí na... Fiz um desafio a eles que, se eles arranjassem mais 3 jovens, eu aceitaria abrir uma tropa sênior depois da reunião escoteira. E eles arranjaram. Então, eu dava a reunião escoteira das 2 às 4 e reunião sênior das 4 às 6. Um espetáculo. E fiquei assim durante muito tempo, né? Mas esse é um processo que hoje eu não tenho como te responder, tá? Ainda não tenho como te dizer, será assim? Não. A regra de transição e as orientações posteriores é que vão definir, tá? A responsável hoje pelo crescimento da nossa instituição é uma chefe maravilhosa, divina, maravilhosa, que também é nossa vice-presidente na instituição, que se chama Carmen Barreira. E ela até andava por aqui. Quer falar alguma coisa, Carmen? A Carmen saiu. Ah, beleza. Então tá bom. Bom, mas é ela. Se quiser, pode até conversar com ela, tá? Vamos lá. Próximo. Vou só... Tem uma pergunta aqui no chat do chefe Fernando Camargo, que inclusive vou dar um spoiler, ele vai dar um webinário aqui na nossa sequência sobre planejamento de segurança em atividade escoteira. Vai ser excelente. O chefe Fernando fala assim, uma possibilidade para essa quantidade enorme de atividades seria colocar alguma delas como opções, fazer a A, ou a B, ou a C. Se o chefe Fernando quiser abrir o microfone para falar, pode falar. Boa noite a todos, chefe Camargo, região de Minas Gerais. Então, como eu mencionei, então uma possibilidade, claro, como você falou, chefe Marcos, né, e tudo isso ainda está em estudo, em discussão e tal e coisa, né, mas, então, quando nós temos uma quantidade muito grande de atividades, como foi queixa, e inclusive alguns até ponderaram aqui no chat de terem algumas que até estão meio fora da realidade daquele grupo. Sim. Então, de você, por exemplo, ter uma dificuldade em visitar, por exemplo, um zoológico, se o zoológico mais próximo da sua cidade está a 300 quilômetros. Sim. Fica um pouco complicado, realmente. Então, de colocar-se algumas dessas tarefas, algumas dessas etapas, como opções, como já temos até em vários pontos da nossa progressão. Então, fazer tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa. Então, quer dizer, ele não deixa de cumprir um item relevante para a sua progressão, sem que ela esteja engessada em ele, por exemplo, ter de ir a um zoológico, sendo que não há um a 300 quilômetros no raio ao redor. Isso. Né? Uma ponderação que eu coloquei agora há pouco no chat, ao que o chefe Tambarotti colocou sobre essa possível extensão do ramo sênior, caso não haja possibilidade de se montar um ramo pioneiro no grupo. Eu coloquei, né, que isso, quem é do direito terá condição de falar disso com mais propriedade, mas você colocar numa mesma condição, ou seja, no mesmo ramo, numa mesma seção, pessoas que estão dos dois lados de uma barreira chamada maioridade legal, é um problema. Total. Então, isso de você estender o ramo sênior para além da famosa marca dos 18 anos da maioridade legal, eu vejo como inviável. Total. Obrigado pela sua colaboração. Não sei se eu já posso... Tem mais alguma colocação ou eu posso começar a responder? Por favor, chefe. A tua observação ali é pertinentíssima, né? E é bem a linha que nós estamos trabalhando, que existem as possibilidades, as opções, né? A ideia, quando a gente fala em oportunidades de aprendizagem, uma oportunidade, ela pode surgir decorrente de um fato daquele momento, né? Uma catástrofe ambiental
como aqui nós todos aí presenciamos no Rio Grande do Sul recentemente, alterou a realidade e a vida de muitos membros da nossa instituição. Lá no Rio Grande do Sul, de todos, as necessidades que eles tiveram de ajudar no grupo escoteiro, de arrecadar alimentos, de distribuir coisas, de separar, isso são experiências que criam oportunidades de aprendizagem inimagináveis num céu de brigadeiro, certo? Eu falo isso por mim. Eu vivo numa região chamada Vale do Itajaí, em Blumenau, Santa Catarina, que era campeã nacional de enchentes, né? E desgraças, e desbarrancamentos, e etc. Infelizmente, hoje isso já não é mais uma como é que é? Uma coisa só nossa, né? Todo mundo está tendo a sua própria desgraça. Mas a minha tropa escoteira, a minha tropa sênior, ajudava muito nessas enchentes. E os meus jovens, eles cresciam muito, eles tinham oportunidades de aprendizagem, a gente não falava desse jeito naquela época, né? Mas são realidades que nos impõem reflexões. O jovem vê uma desgraça, tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa, tem iniciativa. Então, essas possibilidades, elas não podem ser engessadas. Eu não posso exigir que alguém obrigatoriamente visite a Lua ou vá até Marte. Não, tá? Aqui dando um exemplo bem estapafúrdio. Essas possibilidades, elas têm que existir, né? E nós temos que sempre permitir que outras oportunidades sejam incorporadas na busca daquelas competências terminais lá, né? Competências intermediárias e competências terminais. Então, essa é uma questão que está sendo considerada, sim. A outra questão que você falou aí, respondendo a questão da extensão do ramo sênior, sim, dentro da discussão que se fez, hoje, o nosso jovem, na idade do ramo pioneiro, ele está pedindo um ano a mais. E a gente sabe que o jovem que está vindo ali, que está pressionando, né, para sair do ramo sênior e querendo virar pioneiro, ele também poderia ser incorporado ao ramo pioneiro antes. Mas essa é uma questão legal, né? E essa questão legal foi respeitada na divisão da faixa etária. O que nós temos feito dentro da discussão do programa, e esse é um spoiler que eu vou dar aqui para vocês, para quem ficou até agora, é que hoje, e historicamente falando, o ramo sênior é uma continuidade do ramo escoteiro. É um ramo escoteiro mais, eu vou botar aqui entre aspas, né, como o povo fala, mais forte, mais puxado, ok? A realidade hoje aponta numa outra direção. O atual ramo sênior, ele tem que ser mais próximo do ramo pioneiro, ele já tem que estar encaminhando o jovem para que ele seja realmente pioneiro e atinja as competências terminais, tá? Então, a gente vai fazer uma leve mudança de enfoque, deixando de ser uma extensão do ramo escoteiro e passando a ser uma entrada no ramo pioneiro, digamos assim, tá? Basicamente isso, ok? Em frente, eu já tomei 1h30 de vocês. Peço desculpas, vamos em frente. Chefe Amanda, está com a mãozinha levantada. Boa noite, chefia. Amanda, do 21MS. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Chefe, em relação a... Eu estava olhando ali aquela apresentação do método educativo ali, em relação aos filhotes. Tem a questão do envolvimento comunitário, marco simbólico. Como é que fica a questão da promessa? Então, não vou te dar spoiler sobre isso. Não, porque
o que se fez agora, tá, gente? Obrigado pela pergunta, inclusive, que nós não... que eu não havia comentado sobre isso. O ramo filhote, nós temos uma equipe nacional de atualização do programa educativo, que é a ENAP, tá? Que é, digamos assim, um núcleo duro que está trabalhando essas discussões. Ela está sendo ampliada nesse momento, tá? Entrando mais atores nesse processo agora. Porque isso não é uma questão de exclusivismo, mas é porque não tem como juntar todo mundo para discutir, porque cada um atira para um lado. Então, precisa haver uma certa unidade de pensamento. Mas a Diretoria Executiva Nacional agora, dentro da equipe nacional de atualização do programa educativo, montou um grupo de discussão específica para o ramo filhote, tá? Que vai ter uma reunião agora já na sequência, na semana que vem, virtual ainda, e depois reuniões presenciais. E toda essa questão vai ser discutida por essa equipe, que vai nos apresentar. A coordenação continua sendo da Diretoria de Métodos Educativos, mas são diferentes atores agora que trabalham e são, na verdade, são especialistas nesta faixa etária, tá? Todos são mestrado, pós-graduado, doutorado, nesta faixa etária de educação, ok? Então, eu não tenho como hoje te dar essa resposta, porque ela seria inconsequente da minha parte, se eu fizesse isso. Sim, a minha dúvida só surgiu porque como a faixa etária ela é menor, a criança ela ainda não tem essa competência de lidar com uma promessa, né? Será que ele ainda sabe o que é o prometer, o que é o exercer, né? Então, não, por isso muito a minha provavelmente indagação. Não. Então, vai ter um compromisso. Sim, exato. Vamos chamar assim, tá? Vamos chamar de compromisso. Haverá um compromisso? Sim. Vai ser uma promessa, provavelmente? Não. Mas um compromisso vai haver, tá? Entendi. Porque faz parte do método mesmo. Só que você não tem como pedir para uma criança de 5 anos, 6 anos, dizer, prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível. Não tem. Obrigada, chefe. Era essa a minha Nada, dúvida. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Ângela Luiza. Marcos, será revista as etapas de progressão pessoal? Pois vejo algumas que hoje não faz sentido para os jovens. Toda. Nós estamos revendo todo, ponto por ponto, competência por competência. As competências intermediárias e terminais, inclusive, estão sendo aglutinadas, tá? Hoje nós temos uma quantidade enorme de competências e elas vão ficar em 18 competências para o ramo filhote e 32 competências para os demais ramos. Certo? Perfeito. O chefe Guilherme está perguntando, existe uma previsão de tempo para todas essas mudanças? Tinha medo dessa pergunta. Sim, tem. E tecnicamente já estamos atrasados. Na verdade, assim, o cronograma do GPS original, ele estava previsto para ser encerrado em abril de 2024, tá? Já passou e não terminou, ok? E não terminou por quê? Porque o Conselho de Administração Nacional nos pediu algumas verificações a mais, tá? A nossa Diretoria Executiva Nacional também pediu mais embasamento em algumas sugestões. Então, pesquisas estão sendo feitas justamente para dar respostas a essa demanda aí, para que a gente tenha mais embasamento, ok? Então, como eu falei, não deixe de responder as pesquisas. Quando você abre o meu Paxto lá, meu Paxto tem lá uma pesquisa, vai aparecer uma pesquisa. Nesse momento é sobre promessas alternativas. Na sequência virão outras pesquisas. Então, esse cronograma ele foi alterado, em princípio, para ser concluído, meu Deus, em abril de 2025. Mas eu não sei se eu terei competência para chegar lá
com tudo pronto, ok? Porque é muita coisa, é muito trabalho. Vejo que depois que definida toda a estrutura do programa, você precisa redigir, escrever os manuais para cada ramo, para cada linguagem, a linguagem para o ramo lobinho, a linguagem para o ramo escoteiro, a linguagem para o ramo sênior, a linguagem para o ramo pioneiro, a linguagem para o escotista. Você tem que adaptar toda a questão da formação, a formação que hoje está definida, e os cursos que a gente faz, de curso preliminar, curso intermediário, curso avançado, tem um determinado conteúdo. Esse conteúdo fatalmente vai ser modificado. Então, é um processo extremamente hercúleo e que demanda tem dois pequenos detalhes. Um que é um detalhezinho assim, certo? Que quase, né, não é muito problema, tipo dinheiro, que a gente sempre tem um orçamento apertado e nunca tem disponibilidade suficiente, seja para fazer reuniões presenciais, seja para contratar profissionais para que possam redigir. Não é qualquer profissional, tem que ser alguém que tenha competência, conhecimento, que possa realmente agregar, né? Claro que a gente revisa tudo é discutido, revisado, mas ainda assim a partida tem que ser já num nível de, olha, tem poucas coisas para serem alteradas, eu alteraria esse texto aqui, essa palavra, mudaria isso daqui, mas, no geral, é isso mesmo, tá? Então, esse processo, ele está hoje previsto para terminar em abril de 2025, ou seja, na nossa próxima Assembleia Nacional. Mas nenhuma garantia que a gente vai conseguir fazer isso. Eu espero que sim. Juro que a gente está trabalhando para isso, tá? Tá ótimo. E qual era a outra? Era só essa? Desculpa. Daqui... Depois vai ter mais uma aqui, da chefe Pávola. Mais um pedido do que uma pergunta. Uhum. Ao revisar o programa do ramo pioneiro, repensar a obrigatoriedade de viagem internacional para a conquista da insígnia Cone Sul. Pois é. A própria insígnia está em interrogação. Tá? Nós temos, como eu falei, insígnias demais. Será que precisa efetivamente ter etapas à parte para a conquista da insígnia? Será que, se a insígnia é importante, oportunidades de aprendizagem oferecidas durante o programa não podem levar a essa insígnia, a esse objetivo? O objetivo da insígnia não é a insígnia pela insígnia, ela tem um objetivo por trás. Será que esse objetivo não pode estar diluído no programa, em vez de eu colocar ele numa caixinha e só os eleitos que chegam lá? Entenderam? Então, nós temos essas discussões e está se procurando propostas, né, para isso. Eu esqueci também de falar aqui, gente, que todo esse processo ele conta com vários... Desculpa, meu Deus, esqueci o termo agora. Consultores, perdão. Vários consultores, né? Nós temos um consultor do nível mundial, aliás, um consultor do nível mundial, na verdade, dois consultores de nível mundial, 2 consultores na região interamericana, que nos acompanham e participam das discussões, né? Com quem a gente discute e acessa diretamente, né? Então, um é argentino, o outro é mexicano, mas que é do nosso Centro de Apoio Interamericano, e os outros são brasileiros, mas que exercem essa função, né? Eu mesmo hoje sou coordenador da Rede Interamericana de Programa Educativo, e, portanto, é da rede interamericana mesmo, né, com todos os países que compõem a região interamericana, e isso também dá uma certa, digamos assim, visão
do que está acontecendo aí ao redor. Então, essa obrigatoriedade aí, a gente está tentando desobrigar o máximo possível, porém sem perder a ternura. É bonito isso, né? Era, ai que endurecer, pero sem perder a ternura. Nós estamos tentando desobrigar, mas sem perder a essência. Não é E essa daí da obrigatoriedade de viagem internacional é muito complicado, tá? O que a gente... E aqui eu já vou responder, alguém estava falando aqui da preparação para o ramo pioneiro e tal, né? É que hoje o ramo pioneiro trabalha com projetos. E nós estamos pretendendo fazer com que o ramo sênior inicie a trabalhar com projetos dentro da sua realidade de progressão, tá? Não vai deixar de ter desafios, todas as áreas de desenvolvimento devem ser atendidas, blá, blá, blá. Mas o enfoque, a ênfase, vai mudar um pouquinho, ok? Essa é a proposta. Não está aprovada ainda. Está em discussão. Espero ter respondido. Perfeito. Chefe Fernando, você levantou a mão novamente? Está na fila ainda? Sim, eu levantei, André. Eu havia levantado a mão. Pode falar, chefe. Tá. Bom, como vocês devem ter visto aqui no chat, né, eu comentei a respeito do clã universitário, nós podemos ter exemplos históricos, né, de clãs que funcionaram em situações muito mais adversas, em países ocupados, em campos de internamento, em campos de prisioneiros de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso foi muito patente, e isso é trazido de maneira brilhante no livro de Hilary St. George Saunders. Então, quem tiver oportunidade, tem a versão em português, não oficial, mas existe a versão em português, que está no Liz Brasil, então quem tiver curiosidade pode baixar e ler. E, como a André comentou, que no próximo dia 3 de setembro, não é isso, André? Nós vamos ter um webinar sobre plano de segurança que, mais do que nós trabalharmos apenas com o mero preenchimento dele, mas entendermos também o porquê de fazer esse plano de segurança, de como nós procurarmos fazê-lo aproximar-se, corresponder ao que preconizam as nossas políticas nacionais de gestão de riscos e de espaços seguros. E até dentro desse escopo, aqui na região de Minas Gerais, já desde 2011, nós conduzimos um curso de segurança em atividades, que contempla vários aspectos dessa gestão de riscos e, atualmente, também da política de espaços seguros. Inclusive, o chefe André participou do curso de segurança em atividades, ela pode até dar testemunho sobre isso. Mas a intenção realmente é que, como você mencionou, né, do nosso programa, contemplar essa dimensão da segurança, e não apenas segurança física, mas também psíquica e moral do nosso jovem, toda essa sistemática de proteger ao mesmo tempo, sem que você o impeça de aprender a administrar o desconforto. Porque, sim, você vai proteger, você vai evitar submetê-lo ao risco evitável. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai precisar ter aquela dose, como o próprio Pedro Paulo dizia, de não colocar o jovem envolto em algodão, para que ele aprenda a lidar com a adversidade. Porque, se nós estamos falando de habilidades para a vida machuca também. É isso aí, gente. Obrigado. Eu estava lendo aqui o Paulo Queiroz. Paulo, a criação dos filhotes não irá atrasar o lançamento da atualização, tá? São coisas que estão andando simultaneamente, tá? Tudo está andando simultaneamente, inclusive a questão do ramo filhote, a equipe que já está reunida, já está
se atualizando com os materiais e tal, e que vai trabalhar a partir de agora, na verdade já está trabalhando, né? Ela anda par e passo com tudo. Nós estamos o tempo inteiro discutindo tudo, tá? Então, não haverá um atraso pela criação desse ramo. Esse ramo já estava previsto dentro do cronograma, na verdade, tá? Originalmente falando, né? Eu só me adiantei aqui. Pode continuar, André. Obrigada, chefe Fernando, aí pela interação. Realmente, o curso do chefe Fernando de curso técnico de segurança foi excelente, por isso que eu convidei ele para o webinário. Ele é maravilhoso. Legal. Sucesso no webinário. A gente já está indo para os 10 últimos minutos aí de webinário, né? E agora quem está na fila é o chefe Tairi, nosso coordenador regional aqui do ramo escoteiro daqui do Rio. Pode abrir o microfone, chefe. Oi, boa noite. Boa noite, Marcos. Salve, Tairi. Boa noite. Prazer revê-lo. Tudo bem? Tudo bem? Eu tinha duas perguntas. Uma já foi respondida, que era a previsão aí do prazo. E a outra, eu vi nos passos do GPS que, acho que é o 7, tem a revisão do método escoteiro. Ele, não sei se estou enganado, mas ele já foi revisto lá no primeiro passo, na revisão do projeto educativo como um todo. Ele vai ser revisto novamente no final dessa metodologia? Desculpa, pode repetir, porque deu uma falha aqui, eu não consegui entender o que tu falou, já foi revisto do quê? O passo 7 é a revisão do método escoteiro. Ah, não. Tu tens razão no título, tá? O título é péssimo. Por quê? Eu falei disso. Nós estamos fazendo algumas observações a respeito da metodologia proposta, né? E uma das coisas é a revisão do método escoteiro. Não é revisão do método escoteiro, né? Na verdade, assim, é a aplicação do método escoteiro em cada faixa etária. Não é uma revisão, tá? Rever, porque assim, você vai rever cada ponto do método em cada faixa etária. Como eu aplico o sistema de equipes em cada ramo. Isso, exatamente. Como eu aplico em cada ramo. Porque tu entendes que cada ponto é aplicado de uma maneira dentro do ramo, dentro daquela faixa etária, por conta do marco simbólico, da compreensão, das possibilidades, certo? Que a idade permite e tal. Então, não é uma revisão do método, é uma aplicação do método dentro de cada faixa etária. Tá? Legal. Esse termo revisão aí, ele pega mal. Não sei se eu expliquei. Não, tá ótimo, obrigado. Seria uma leitura dos pontos do método dentro de cada ramo. Exato. Obrigado, Fernando. O método é o que é hoje, tá? Aprovado pela Conferência Mundial lá em 2017. É o que é. Legal. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Marcos. Nada, chefe. Chefe Paulo Queiroz respondeu aqui a sua questão. Mas dentro do cronograma antigo, o lançamento seria nesse congresso de 2024, não? Até o próprio Ivan falou sobre isso na reunião do CAM. Sim, eu já expliquei isso, né? Era para ser abril de 2024, né? Aí, alguns fatores de mais pesquisas, tá? Mais embasamento. Então, quando a gente está propondo algumas alterações, revisão aí de nome de ramo, por exemplo, querem mais dados sobre isso. Então, nós, por conta de algumas questões, a gente não conseguiu correr, não é correr, digamos assim, caminhar dentro daquilo que estava previsto, né? Então, nós tivemos 2 reuniões no ano passado por diversos motivos que foram adiadas, e isso fatalmente atrasou o cronograma. Então, o cronograma hoje estabelecido pela DEM é para abril de 2025, e nós estamos tentando dar conta. É claro que, se a gente pensar que, assim, no meio desse caminho,
nós sempre temos as intercorrências, eu vou botar intercorrências aqui também, entre aspas, porque Jamboree do Centenário, aí nós temos Congresso Nacional de Educação Escoteira, os cursos estratégicos, né, nacionais estratégicos, e isso demanda trabalhos que o Congresso Nacional Escoteiro também, né, demanda trabalhos que interferem de uma maneira ou de outra dentro desse escopo do trabalho, mas ele está rodando, tá, Paulo? Ele está rodando. Eu, sinceramente, não vou te jurar de pé junto, mas eu espero que até lá a gente consiga entregar tudo. A previsão é que o Conselho de Administração Nacional aprove isso no mais tardar em fevereiro do ano que vem. Tá? A previsão de aprovação final, porque a gente só pode efetivamente publicar quando o Conselho de Administração Nacional der o ok. Tá? Então, é isso, essa é a situação. Beleza? Perfeito, chefe. Obrigado. Como eu mencionei lá no chat, a gente deu por encerrada as dúvidas. Espero que todos tenham tido a oportunidade de tirar dúvidas. Sei que é um tema muito relevante, muito complexo, né? De repente, a gente até faz uma outra etapa mais para frente, né? Desde já, fica o convite aí para o chefe Marcos fazer um webinário para a gente sobre o ramo filhote, específico sobre o ramo filhote. Né? Não sou a pessoa mais adequada para falar isso, mas tem agora um grupo que está discutindo isso, tá? Então, a gente pode discutir mais para frente. Não é porque eu esteja coordenando que eu tenha que entender de tudo. Não entendo. Está ótimo. Gente, primeiro, vou pedir para que quem puder abrir suas câmeras para a gente tirar nossa fotozinha clássica aí, a pedido do chefe Franklin, né? Claro que não vai caber todo mundo, mas a gente se esforça. E depois eu vou dar os avisos finais. Todo mundo ok? 1, 2, 3 e X. Deixa eu ver. Tá joia, gente. Foi. Outra coisa, eu já vou deixar aqui o convite para vocês do nosso próximo webinar, que vai ser quarta-feira que vem, com a Magá, lá do Paraná, sobre espaços seguros, tá? Espaços seguros na prática, dicas de como é que a gente deve aplicar isso dentro da nossa UEL. E a gente enviou o convite para todas as regiões hoje, então pode ser até que nem todas as regiões tenham aceito o convite para vocês poderem se inscrever pelo Paxto, né? E a gente vai ter uma série aí, na outra semana a gente vai falar sobre mobilização de recursos com a Marisa, da equipe nacional também de mobilização, e na outra semana o chefe Fernando, enfim, tem uma série aí, eu acho que até o final do ano, toda semana a gente vai ter tema aí para conversar toda semana, tá bom? E agora, compartilhar o certificado de agradecimento do chefe Marcos. Muito obrigado. A União dos Escoteiros do Brasil, a região do Rio de Janeiro, confere a Marcos Carvalho o certificado de agradecimento pela valiosa contribuição na condução do webinário sobre a atualização do programa educativo realizado dia 21/8/2024, cuja colaboração foi essencial para o nosso aprendizado. Nós agradecemos imensamente aí a sua prontidão de imediato de aceitar o nosso convite, de estar aqui disponível, né, e trazer tanta informação importante aí para todos os cantos do Brasil. Em nome da região do Rio de Janeiro, agradeço imensamente aí a sua participação, chefe. Gente, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição, certo? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Não esqueça que eu coloquei lá no chat a lista de presença, tá? Que aí vocês vão receber por e-mail o material que o chefe Marcos apresentou hoje
E quem se inscreveu pelo Paxto vai estar disponível o certificado de participação lá no Paxto. Tá bom? Obrigado, gente. De coração. E responder Valeu. a nossa avaliação também, para a gente melhorar cada vez mais. Peço 1000 desculpas, hoje tivemos um problema técnico, a sala estava limitada a 150 pessoas. Amanhã mesmo eu já estou resolvendo esse problema com a região, para a gente, semana que vem, não ter esse problema. Muitos amigos nossos ficaram de fora da reunião, infelizmente, né? Mas esses problemas técnicos a gente nem sempre consegue resolver aqui ao vivo e a cores. Então, semana que vem, com certeza, a gente já vai estar resolvendo isso, tá bom? Agradeço demais a participação de todos os cantos do Brasil tiveram aqui presentes, é um imenso prazer, e até breve. Muito obrigada aí por todos. Tchau, gente. Espero que tenham Obrigado. gostado. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, sempre alerta. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, sempre alerta. Tchau, pessoal. Boa noite, sempre alerta. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, sempre alerta. Sempre alerta. Boa noite. Boa noite, sempre alerta. Tchau, chefada. Tchau, amigo.